Olá pessoal da Filosofia do Prisma, estamos aí afastados pela situação que nós estamos vivendo aqui no Brasil e o mundo também está sofrendo, mas embora a distância geográfica impeça que a gente possa estar juntos, ficam os laços, né, que a gente construiu ao longo desse tempo todo juntos, laços de amizade, e também a enorme vontade de pensar um pouco filosofia. Então, respondendo aquilo que foi combinado no Prisma, eu pretendo fazer hoje o primeiro vídeo para vocês, dando continuidade àquilo que nós estávamos estudando sobre o Baruch Spinoza, e tentarei falar um pouco sobre a ideia de Deus nesse filósofo, uma ideia revolucionária que contrasta e que é completamente discrepante de todas as outras ideias sobre Deus que até então haviam sido formuladas. E essa novidade que o Spinoza traz para ele, conforme nós conversamos outro dia, vai produzir uma série de transtornos e inconvenientes. Mas, para o avanço da filosofia, vai significar mais um passo nessa busca corajosa de vias de interpretação do mundo e de compreensão da realidade, ainda que, nesse caso, seja a busca de uma compreensão de uma realidade maior, que é a realidade de Deus. Nós nunca podemos esquecer que o tema Deus sempre foi um tema muito pertinente na filosofia. Muitos filósofos se dedicaram a ele, e por ter sido um tema tão pertinente, isso converteu Deus em um objeto de análise, de estudo, para muitos filósofos ao longo da história da filosofia. E o Spinoza é mais um deles. Muito provavelmente, essa atração que o conceito de Deus produz nos filósofos se deve ao fato desse conceito ser um conceito muito difícil de ser interpretado. Então, filósofos, a gente já conversou muito também sobre isso, são atraídos por temas difíceis. E são também especialistas em converter temas simples em temas complexos. Nesse caso, o esforço é desnecessário, porque Deus por si só, logicamente, sempre foi, sempre será e continuará sendo um tema de enorme complexidade. O Baruch Spinoza, ao pensar Deus, reflete também sobre outros conceitos que na filosofia vinham sendo construídos e constituídos desde a filosofia clássica, lá atrás com Platão, sobretudo com Aristóteles. E esse repensar temas clássicos permite ao Spinoza dar início a um novo caminho interpretativo. O primeiro alvo dele, e que vai diretamente influenciar na sua ideia sobre Deus, é o conceito ou o tema da substância. Lembrando que lá na Antiguidade Clássica, na filosofia dos gregos, lá no apogeu do Império Grego, substância significava aquilo que a coisa é. Para o Spinoza, substância será equivalente à ideia de existente. Então, o que é a substância? A substância é aquilo que existe. Portanto, ao pensar Deus, o Spinoza pensa em uma substância que existe, mas que existe não da maneira que as pessoas até então haviam imaginado a existência de Deus. A substância divina, Deus, existe para o Spinoza de maneira imanente e não de maneira transcendente. Esses dois conceitos são antagônicos. A expressão transcendência indica uma realidade que está além da realidade humana, da realidade natural. Por outro lado, a expressão imanência indica uma realidade que convive simultaneamente, ocupa o mesmo lugar, está presente no mesmo espaço que as demais realidades. Portanto, a primeira novidade que Spinoza traz quando o assunto é pensar Deus é trazer uma compreensão de Deus de proximidade com a realidade criada. Então, a substância divina, aquilo que dá a Deus aquilo que ele é, um ser existente,
é uma realidade que convive, que ocupa o mesmo espaço, que existe concomitantemente às demais realidades. Então Deus, para Spinoza, não está numa esfera superior, desvinculado dessa esfera, vamos chamar, para nos entendermos, inferior. Na verdade, a esfera divina, a esfera humana, toda a realidade que nós comumente chamamos de realidade criada, são, na concepção do Spinoza, partícipes de uma mesma realidade. A realidade da substância do Criador e da substância da criatura. Essa vinculação direta entre Deus e aquilo que foi criado por ele é o que permite ao Spinoza entender Deus como uma realidade, como uma substância imanente, superando o conceito de Deus vinculado, atrelado à ideia de um Deus que transcende, de um Deus transcendente que é própria da cultura judaica, da cultura cristã, e que está também presente em outras interpretações da realidade divina, inclusive nas interpretações que são oriundas, que provêm de religiões politeístas. Em praticamente todas as religiões clássicas existe a compreensão da divindade ou das divindades, compreendendo-as como sendo realidades distantes, completamente independentes e muitas vezes determinantes da realidade humana e das demais realidades naturais, materiais, chamadas por nós de realidades criadas. Sendo assim, nós podemos pensar que, para o Baruch Spinoza, ao pensar Deus, ele pensa em uma realidade monista. O que é o monismo? O que seria uma realidade monista? Uma realidade onde tudo que a compõe pertence a uma mesma realidade. Então existe uma unicidade. O monismo é isso, é uma mesma substância que convive e que dá sentido à existência de tudo. Portanto, é uma mesma substância que converte tudo no todo e o todo no tudo. Essa substância monista, ou essa ideia monista de Deus, da substância divina, nos permite reinterpretar também não apenas a concepção que temos de Deus, mas também as concepções que temos acerca do mundo e as concepções que temos acerca da natureza. O que é o mundo, o que é a natureza a partir dessas novas ideias trazidas pelo Spinoza na sua reflexão sobre quem é Deus ou sobre o que é Deus. Bom, podemos entender que tanto o mundo quanto a natureza, por serem partícipes da substância divina, também são realidades divinas. Mas essa interpretação direta, diria eu até despreocupada, para não dizer irresponsável, seria um trajeto, um caminho que o Spinoza não percorreu com essa rapidez toda que a minha cabeça agora fez, o trajeto. Na verdade, Spinoza ainda tentará interpretar a realidade divina, insistindo na leitura que ele faz de Deus a partir do conceito de substância para ele, como sendo sinônimo de existência, e ele vai tentar entender Deus buscando alternativas que permitam a ele, ainda que compreendendo Deus como uma substância que engloba todo o universo, sendo uma substância distinta das outras realidades que também fazem parte dela. Porque Spinoza não dirá em nenhum momento que tudo é Deus e que Deus é tudo. O que Spinoza dirá é que tudo é substância divina e que a substância divina é tudo. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Então, como sempre eu lembro vocês, quando o assunto é filosofia, devemos tomar muito cuidado com as palavras. As palavras, elas nos enganam, elas nos conduzem ao erro. Uma coisa é a reflexão, o pensamento, o raciocínio, outra coisa é o discurso que nós
realizamos acerca daquilo que pensamos. E para esclarecer essas dúvidas que podem surgir nessa vinculação direta e responsável entre Deus e as coisas e Deus, paralelamente à ideia, essa sim, verdadeira do Spinoza, de uma mesma substância em Deus e nas coisas, nós devemos continuar o nosso processo aqui de reflexão e de amadurecimento das ideias. Essa substância divina, ela na concepção do Spinoza, possui uma existência cujo fim e cujo sentido encontra-se nela própria. Então, a substância de Deus existe por si própria. Ela não depende de nenhuma outra realidade para existir. E, existindo a substância de Deus, ela consegue, de alguma maneira, revelar-se. E, revelando-se, ela mostra o seu rosto e o rosto da substância de Deus. Uma vez revelado para as realidades que podem interpretá-la, sobretudo a realidade humana, diria eu que quase que exclusivamente a realidade humana, ela também traz consigo uma outra revelação. Qual revelação? Essa vinda da substância divina e essa existência da substância divina presente em todo o demais existente, além de existir por si mesma, ela não responde a uma necessidade. Não há uma necessidade para que a substância de Deus exista. Ou seja, a substância de Deus não existe para responder a um propósito. A substância de Deus não existe porque era preciso que ela existisse. Simplesmente ela existe porque ela existe. Ou seja, a necessidade da existência de Deus, a necessidade da existência da substância divina consiste na própria existência da substância divina. E nenhuma outra realidade dá a ela um sentido diferente daquele que ela possui em si mesma. Uma maneira que a substância divina encontrou para falar dela, ou para mostrar-se, ou para permitir que ela fosse visualizada, contemplada, conhecida, é a relação que ela cria com as demais realidades que compartilham da sua própria substância a partir do que nós comumente chamamos de atributos da substância divina. Esses atributos da substância divina, essas formas dela existir, elas conseguem, à medida que nós visualizamos e interpretamos cada uma delas, cada um deles, desses atributos, dessa substância divina, compreender que ela expressa a existência de Deus. Vejam, esses atributos da substância divina, eles apenas podem ser compreendidos, captados, conhecidos pelo movimento do nosso pensamento, do nosso intelecto. Ninguém conseguiria ter acesso a essa substância de Deus por outra via que não fosse o exercício do seu pensamento, da sua razão. E um dos elementos que melhor revelam ao mundo a existência da substância divina é o próprio ser humano, enquanto partícipe naquilo que ele é como substância dessa substância de Deus. Na concepção do Spinoza, o que é o ser humano? O ser humano é uma realidade constituída de pensamento e também o ser humano é uma realidade constituída de corpo. Vejam, isso ele extrai lá, se vocês se lembrarem bem, do René Descartes. O René Descartes falava de res cogitans, res extensa, o corpo e o pensamento. E o Baruch Spinoza se mantém no mesmo caminho. Para ele, essa substância divina presente naquilo que o humano é, revela no próprio ser humano essa condição de ser pensante, é um atributo, e essa condição de ser corpóreo.
Ambas as condições revelam capacidades que o ser humano possui. O ser humano é um ser pensante, o ser humano é um ser de movimento, de extensão, de ida e vinda da sua realidade corpórea. Bom, os modos que a substância se revela e pode ser conhecida poderiam ser resumidos como sendo todas as coisas que, de certa forma, representam na realidade que nos circunda, na nossa própria realidade enquanto seres pensantes e seres corpóreos, essa existência divina, essa substância de Deus. E são muitas e variadíssimas as formas pelas quais a substância de Deus se revela ao ser humano. Essa substância de Deus, ela pode ser classificada como sendo uma ideia, mas não qualquer ideia. Ela pertence àquilo que o Spinoza chama de ideia verdadeira, a esfera, não é? Que o Spinoza reconhece como sendo a esfera da ideia verdadeira, da ideia por excelência. E nós apenas podemos alcançar essa ideia verdadeira, essa ideia por excelência, através das matemáticas, através do conhecimento dos números, através dos conceitos abstratos que a matemática domina e que fazem parte dela enquanto ciência. À medida que nós avançamos na nossa compreensão matemática do mundo, nós passamos a observar o mundo e, observando o mundo, nós passamos a entender no mundo que há ali uma presença de atributos, de modos de existir, de ser da substância divina. Então vejam, quanto mais abstrato é o pensamento do ser humano, mais próximo o ser humano está de uma compreensão dos modos pelos quais a substância divina está presente nas demais coisas. Porque na concepção do Spinoza, insisto mais uma vez, não há uma separação entre a substância de Deus e aquilo que as demais coisas são. Umas estão vinculadas à outra e a outra está vinculada a todas as demais realidades. Bom, portanto, nós podemos pensar que para o Spinoza, ao pensar no conceito de substância, ele pensa de uma forma que o faz pensá-la como uma grande realidade única. Então, o conceito de unicidade, quando o assunto é a interpretação sobre a substância de Deus e a substância das demais coisas, domina o pensamento do Spinoza, quando o que ele está tentando compreender é como Deus é ou quem Deus é. Essa substância que é Deus, que revela a existência de Deus e que dá sentido às demais existências, porque ambas pertencem à mesma substância, ela é única na concepção do Spinoza. Ela é infinita na concepção do Spinoza. E ela se revela por uma infinidade de atributos que, por sua vez, manifestam-se na realidade, podem ser compreendidos pelo intelecto humano de maneiras múltiplas e variadas. Cada maneira diferente pela qual a substância de Deus e a substância das coisas, a mesma substância, única, indivisível, infinita, imutável, eterna, cada maneira pela qual essa substância se revela ao mundo nos permite avançar um pouco mais na ideia que Spinoza tem sobre Deus. E avançando um pouco mais rumo à ideia que Spinoza tem sobre Deus, nós vamos compreendendo que para o Spinoza, portanto, ao pensar Deus, é preciso pensá-lo interpretando a partir da relação que se estabelece entre a substância das coisas, a substância divina, entre os atributos que compõem essa substância, a eternidade, a infinitude, e entre os modos pelos quais essa substância infinita, imutável, eterna se revela no mundo, está presente no mundo. É uma relação equilibrada que a todo instante pode ser compreendida na realidade, desde que essa compreensão se dê pela via do intelecto, do pensamento. É o único meio possível, né, de chegarmos próximos a uma interpretação que poderíamos chamar de razoável do que Deus é na compreensão do Spinoza. Lembrando que Deus é imanente e não é transcendente.
Essa relação entre a substância das coisas, a substância divina, a substância única, os atributos dessa substância e os modos pelos quais ela se revela no mundo, é uma relação que revela também uma existência dentro de uma hierarquia decrescente. Então nós temos a substância, nós temos os atributos da substância e nós temos os modos pelos quais essa substância se revela no mundo. Assim existem as coisas. Podemos dizer então de outra maneira o seguinte: os modos pelos quais podemos ter acesso aos atributos da substância única, indivisível, eterna, substância de Deus, substância das coisas, manifestam a existência de Deus e a existência das coisas. Não há outra maneira de compreendermos que Deus existe e que as coisas existem, que não a nossa relação com as maneiras pelos quais a existência, a substância de Deus e das coisas se revela no mundo. Uma vez tendo compreendido essa relação entre substância, atributos e modos, o Spinoza avança um pouco mais na sua reflexão e ele afirma rotundamente que na sua compreensão das realidades divinas e das realidades não divinas, ao pensá-las enquanto substância, sinônimo de existência, é preciso apenas pensar em uma única substância. Essa substância única que existe, dá sentido à existência de Deus e à existência das coisas, permite também ao ser humano compreender que ainda que as coisas pareçam simples, pareçam pequenas, pareçam insignificantes, elas de certa forma transmitem algo dessa substância única, gigantesca, divina, que é o próprio Deus. Podemos então compreender algo de Deus interagindo com Ele a partir dos seus grandes mistérios e podemos também compreender algo de Deus interagindo com Ele a partir das pequenas coisas. Porque nas grandes coisas e nas pequenas coisas Deus se revela, porque tudo é substância, tudo é divindade, tudo é Deus e Deus está em tudo. Deus, para o Spinoza, é o existente. É o existente.